A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui nessa noite e gostaria de compartilhar uma palavra juntamente com os irmãos que se encontra no livro de Jonas, no capítulo de número 4 e o versículo de número 6, que nos diz assim: E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira, a qual subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do enfado. Assim Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Mas Deus enviou um verme no dia seguinte ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira e esta secou-se. Meus amados irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração acerca do profeta Jonas, uma palavra muito conhecida. Nós, no meio evangélico, nós acabamos colocando um apelido nele, o livro ou o profeta Fujão. Quando nós falamos em profeta Fujão, nós logo lembramos e fazemos menção de Jonas, a qual recebeu de Deus uma tarefa de ministrar em um lugar específico, ou seja, em Nínive. A palavra do Senhor diz que Deus chamou ele, o convocou, lhe deu a ordem, mas Jonas desobedeceu e pegou um caminho contrário à vontade e o querer de Deus. Meu querido irmão, a Bíblia nos relata que no meio do caminho, dentro de um navio, uma tempestade gigante alcança aquele navio, de forma que era tão violenta que o barco ia a pique, o navio ia a pique, a ponto de naufragar. E Jonas estava dormindo tranquilamente no fundo daquele navio, fugindo da presença de Deus e da tarefa a qual Deus o havia incumbido de fazer. Uma das lições mais importantes dessa palavra, meu irmão, minha irmã, que nós podemos entender é que quando Deus tem um plano, uma chamada específica na vida de alguém, não somente a pessoa paga o preço, mas aqueles que estão também dentro do barco acabam sofrendo com a desobediência de quem é chamado por Deus. Ou seja, dentro de uma casa, dentro de uma igreja, se houver um Jonas fugindo da tarefa, fugindo do chamado, fugindo daquilo que Deus o incumbiu de fazer, todos que estão no barco acabam também pagando o preço. Porque nós vemos na chamada de Jonas que mesmo ele estando lá tranquilo, fugindo da presença de Deus, aqueles que estavam no navio começam a lançar todas as coisas na intenção de aliviar o peso do navio para que não afundasse. Aquilo que era para suprir a necessidade deles, os alimentos e tudo mais, eles acabaram se obrigando a lançar para fora. E eu faço uma pergunta para você nessa noite. O que tem acontecido no seu barco? O que tem acontecido na sua vida e na sua casa? Será que aquelas pessoas que estão no mesmo barco com você, na mesma casa que você, na mesma igreja que você, também não estão pagando o preço de alguma forma pela tua desobediência? Meu querido, e Deus na sua eterna misericórdia, Ele dá um jeito, Ele arruma ali um peixe para engolir Jonas, porque ele acaba confessando que estava fugindo da presença de Deus, ele acaba entendendo que tudo aquilo que estava acontecendo naquele barco era por culpa dele. Um dos passos mais importantes que nós temos que entender na nossa vida é saber que quando as coisas estão difíceis, porque quem tem um chamado de Deus, ele sente que quando as coisas estão difíceis, é porque ele está sendo desobediente à chamada de Deus. E Deus, na sua eterna misericórdia, arruma uma condução a ele. Ele fica 3 dias dentro do ventre de um peixe.
Então ele ora uma das orações mais bonitas da Bíblia Sagrada, porque as orações mais bonitas da nossa vida surgem nos momentos mais difíceis e de aperto. Deus ouviu a oração dele, coloca ele na cidade, e agora ele começa a pregar, 3 dias pregando arrependimento aos ninivitas. E a Bíblia vai nos dizer, meu amado irmão, que aquele povo, o rei, toda aquela cidade se arrepende dos seus pecados, de forma que até os animais fizeram jejum. Não foi dado comida nem aos animais. E quando Jonas observa isso, quando ele vê que a cidade se arrependeu, ele fica totalmente descontente. Porque, na verdade, o ressentimento do seu coração fazia com que ele não entendesse que Deus é um Deus de misericórdia. Nós temos que entender que Deus, ele não chama só o bom, ele também chama o mal ao arrependimento. Portanto, se Deus deu uma ordem a você, se Deus mandou você pregar, pregue. Porque quem faz a obra é Deus. Quem convence do pecado e do juízo é Deus. Mas você tem que fazer a sua parte. A Bíblia diz que ele sobe ao monte e se senta para ver, esperando o que Deus ia fazer, quem sabe no seu pensamento, imaginando que Deus traria algum juízo ainda sobre aquela cidade. E nós vemos uma das lições mais bonitas da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia diz que Deus faz nascer uma boboreira que faz sombra sobre a sua cabeça, de forma que Jonas se alegra extremamente com aquela sombra, porque quem não fica alegre debaixo da sombra? Mas Deus queria dar uma lição para ele, Deus queria dar uma lição para mim e para você. E a lição de Deus para a nossa vida é o seguinte: o que tem mais valor para nós? É a sombra que está à nossa cabeça ou as almas que nós precisamos ganhar? Muitas das vezes Deus tem que nos tirar do conforto, do luxo, da tranquilidade. Às vezes é preciso Deus causar um desconforto para que nós venhamos fazer a vontade de Deus. Porque quando ele estava alegre debaixo daquela boboreira, a Bíblia diz que Deus manda um verme, o verme morde a raiz da boboreira e essa seca, e Jonas fica extremamente descontente. A minha pergunta para você nessa noite, meu irmão, minha irmã, é o seguinte: o que Deus precisa secar na sua vida para você entender que você foi chamado para ganhar almas? Você foi chamado não para ser rico para com as coisas dessa vida, mas ser rico para com as coisas do reino. Eu quero que você entenda que para Deus uma alma tem valor. E a pergunta de Deus para Jonas foi a seguinte: o que vale mais? Essa boboreira que tu não trabalhou, que tu não plantou, que nasceu num dia e morreu no outro por um milagre? Ou 120 mil homens que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Deus nos chama a uma responsabilidade nessa noite. Deus te chama, meu irmão, minha irmã, a uma responsabilidade nessa noite. Se levante do lugar onde você está sentado. Deus não quer tirar a sombra da sua cabeça. A vontade de Deus é que você faça a obra de Deus debaixo da sombra. Mas se for necessário, Ele vai mandar o verme lá e o sol vai bater sobre você, para que você entenda que uma alma tem muito valor e que Deus não desiste de você. Por quê? Porque você tem um chamado específico para um povo específico, para um lugar específico, e Deus não vai abrir mão de você. Que Deus abençoe a sua chamada, o seu ministério. Fique com esta palavra nessa noite, crendo que Deus é poderoso. Quem faz a obra é Ele. Quem faz projeto é Ele.
Obedeça à voz de Deus, só pregue, e a obra quem faz é Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, o seu ministério, e que Deus possa despertar você nessa noite para a grande obra que Ele tem na sua vida. Fique com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos.